Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei hoje mais 4 aplicações. Olha só a temática, sobre a dúvida de João Batista, sim, o primo do Senhor Jesus. Achou interessante esse assunto? Se esse assunto é do seu interesse, vai te ajudar e é relevante, verifique se você não é inscrito no nosso canal. Já se inscreva, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas 4 aplicações que eu preparei para você. Vamos lá, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Bom, queridos ouvintes da Palavra do Senhor, sendo assim, vamos para o livro de Lucas, capítulo de número 7, apenas o verso de número 19 para a nossa aplicação de hoje, que está escrito assim: Enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Queridos e amados irmãos, vou contar rapidamente aqui para não tomar muito tempo. Essas palavras que eu li são palavras que João Batista perguntou. Na verdade, ele passou essa informação para 2 de seus discípulos, pediu para que esses 2 discípulos fossem até Jesus e fizessem essa pergunta. Em outras palavras, é esse o Messias ou devemos esperar outro? Não dá aquela impressão que João Batista está tendo dúvida que Jesus é o Messias? Se nós formos ler assim superficialmente, sem olhar o contexto, dá-se a entender que João Batista está duvidando do Senhor Jesus como Messias quando ele é preso, quando ele está aprisionado porque ele viveu a verdade, entregou o pecado de Herodes e isso causou as consequências de ser preso. Dá-se a entender que ele está negando Jesus como Messias. Na verdade, isso não é verdade. Na realidade, ele esperava o quê? Se põe no lugar de João Batista. João Batista está vivendo o evangelho, por assim dizer. Viveu a verdade, tão verdade que ele vive, que ele entregou o pecado de Herodes. Consequência, prisão. O que ele esperava de Jesus? Que Jesus tirasse daquela situação, que Jesus arrancasse daquela prisão. É uma verdade. Só que eu aprendo alguns princípios. O propósito de Deus não é o mesmo propósito, muitas das vezes, o meu. Os meus planos não são os planos de Deus. Tudo existe um propósito, isso vai ser a última aplicação. Mas vamos lá. Qual é a aplicação? A primeira aplicação que eu extraio dessa história. Lembrando que essas palavras de João Batista é após ele estar na prisão. Primeira aplicação. Ninguém é perfeito. Exatamente isso que você ouviu. Nenhum de nós somos perfeitos. Nem o próprio João Batista, que testificou dizendo lá em João 1:29, se não me falha a memória, ele diz assim para o povo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista testificou que ali era o Messias. Porque quando ele vai batizar o próprio Jesus, ele ouviu a voz de Deus. Ele viu a pomba em corpóreo de pomba, simbolizando o Espírito Santo. Que realmente esse era o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Consegue observar? Então, qual é a lição que eu aprendo aqui? Nem todos, na verdade nem todos não, nenhum de nós somos perfeitos, nem o próprio João Batista. Significa dizer que perfeito é só o Senhor Jesus. Mas a lição que eu tiro aqui dá-se a impressão que foi uma dúvida, mas na realidade ele esperava Jesus tirar da prisão. Mas vamos usar como dúvida, como todo mundo entende. Consegue observar que no momento da prisão, no momento da aflição, no momento das lutas e das provações, nós acabamos duvidando do que Deus é capaz para fazer sobre a nossa situação que estamos vivendo? Você já passou por isso? Você tinha toda aquela fé, testificou de Jesus como o próprio João Batista testificou. Você testificou através do cristianismo, do evangelho. Quantas vezes você pregou? Pregou sobre cura, você pregou sobre libertação, você orou por pessoas que foram curadas, você orou, Deus abriu porta de emprego para pessoas. Ou seja, você fez a obra do Senhor Jesus e realizou o sonho das pessoas e às vezes o seu sonho não foi realizado e às vezes você ficou aprisionado no sentido limitado pelas coisas externas, não aconteceu na sua vida, mas aconteceu do outro. Aí você fala assim: cadê Deus? Por que é que Deus, será que Deus realmente é na minha vida? Você já sofreu essa dúvida em uma fase da sua vida? Então consegue observar que isso eu aprendo que nenhum de nós somos perfeitos. E quando nós estamos passando por lutas, nós muitas das vezes duvidamos da capacidade que Deus é capaz de fazer sobre as nossas vidas. Então a mensagem que eu tenho para mim e para você nessa primeira aplicação é a seguinte, para você que está assistindo: não duvide de Deus quando você estiver sendo provado por Ele. Pega esta visão. Sendo assim, vamos para a segunda aplicação. E a segunda aplicação que eu preparei para vocês é a seguinte: o momento da luta nos faz esquecer do que Deus já fez por nós. Vamos voltar para João Batista?
João Batista está na situação tão difícil dentro daquela prisão, desesperado, que João Batista está se esquecendo que não era nem para ele estar ali, não era nem para ele ter nascido. Sabe por quê? Lembra que os pais de João Batista, que Zacarias já velho em idade e que Isabel era estéril, João Batista não era nem para ter nascido, porque a sua mãe Isabel não teria condições de gerar um filho porque era estéril. Então ali já aconteceu um grande milagre, mas você consegue observar, quando a gente começa a passar por lutas, aflições, estamos num beco sem saída, encurralado muitas das vezes, na frente de um mar que não se abre, como foi Moisés e o povo de Israel, talvez dentro da cova dos leões, talvez cercado por fornalha de fogo, nós esquecemos do que Deus já fez por nós. E aqui dá-se a entender que João Batista está tão atribulado, está tão na situação que ele está vivendo, está tão difícil dentro daquela prisão, que ele agora se esquece do maior milagre que foi ele ter nascido. Então, a mensagem que eu tenho para você nessa segunda aplicação é a seguinte: nas lutas, nas provas, nunca se esqueça do que Deus já fez por você. Pega esta visão, glória a Deus por isso. Bom, sendo assim, vamos para a terceira e penúltima aplicação. E a terceira e penúltima aplicação que eu preparei para vocês é a seguinte aplicação. Olha que interessante, Deus vê o seu histórico, mas o homem vê o seu momento. Exatamente. Quando nós olhamos aqui superficialmente, achando que João Batista duvidou do Messias, nós julgamos, nós apedrejamos. Nossa, João Batista, aquele que testificou do próprio primo Jesus, agora está duvidando porque está na prisão. Olha só, ou seja, nós estamos olhando o quê? O momento difícil que João Batista está vivendo. Mas ainda bem que Jesus não vê como o homem vê. Jesus vê toda a sua história. Não entendi. Jesus, agora é para você e para mim. Pode observar que nós cristãos, para os homens da terra, a gente não pode errar. Já observou isso? O ímpio pode errar, o ímpio pode falhar, mas o cristão não pode errar. Se ele erra, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem 30 anos de ministério, ela plantou bem, ela ganhou almas, ela pregou o evangelho, ela consagrou sua vida, fez tudo correto. Mas como, lembra da primeira aplicação, como ninguém é perfeito, a pessoa desliza por algum motivo. Claro, falta de vigilância, o que acontece? Pode observar, 99,9% vão apontar para aquela pessoa. Você consegue observar? Ou seja, graças a Deus que Jesus não vê como o homem vê. Enquanto o homem vê o momento da queda, Jesus vê todo o seu histórico positivo. Sabe qual é a mensagem de Deus para mim e para você? Talvez alguém que está me assistindo está na sarjeta. Talvez você que está me assistindo caiu, deslizou. Eu sei que ninguém, não é justificando nossos erros, ninguém é perfeito. Mas olha que Deus te trouxe para esse vídeo para te dizer. Não olha para o que os homens estão falando de você, o momento que você está vivendo. Olha para o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você. Jesus está olhando para o seu histórico, tudo aquilo que você já fez na presença dele. E a mensagem de Deus para você é a seguinte: erga a tua cabeça, siga em frente, Jesus perdoa os seus pecados e ele lembra das boas obras que você fez. Oh meu Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus por isso. Bom, amados, estamos chegando para o final. Quero fazer reforçar mais uma vez. Já olhou se você é inscrito? Essa mensagem está te ajudando? Talvez você ficou tão interessado com a mensagem, Deus está falando tão com você que você esqueceu de se inscrever. Se inscreva, aperta o sininho de notificações, clica em todas, para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você será o primeiro a ser notificado pelo YouTube. Isso vai ser muito bom para mim, muito bom para você. Bom, sem mais enrolação, sendo assim, vamos para a última aplicação sobre João Batista. E a última aplicação que eu preparei é a seguinte: a prisão de João havia um propósito. Exatamente. Tudo que acontece na vida de um cristão existe um propósito por detrás. É a minha fé, a forma que eu creio. Ou seja, qual era o propósito agora de João Batista? Você consegue observar que João Batista, que foi o precursor de Jesus, a voz que clamava no deserto, cumpriu o seu papel? A sua missão acabou. Então talvez João Batista queria que Jesus tirasse ele da prisão. Só que você consegue observar que a fé dele é renovada quando Jesus responde para os 2 discípulos que ele enviou, dizendo se teria outro Messias além dele. Jesus começou a curar os cegos, Jesus começou a levantar paralíticos, Jesus começou a expulsar demônios, Jesus fez grandes sinais de maravilha e disse para os 2 discípulos: diga para João que os cegos veem, os paralíticos andam. Ou seja, em outras palavras, Jesus está afirmando: diga a ele, sou eu o Messias, que até poderia tirar ele da prisão, porque eu curo o cego, que é muito mais difícil curar quem já nasceu cego, é muito difícil levantar um paralítico que nasceu paralítico, quanto mais para mim tirar João
Batista da prisão. Você consegue compreender? Aquelas palavras animaram o coração, renovaram a fé de João Batista. Ou seja, o propósito de Cristo era muito maior do que João, não se escandaliza, era muito maior do que João pensava. João pensava em sair da prisão, mas eu vou ser bem sincero, o propósito de Deus era que realmente João fosse martirizado. Pregador, pastor, que isso é absurdo, é verdade. Sabe por quê? Nada se compara com a vida eterna. João perdeu a cabeça num prato, mas com certeza, no abrir e piscar de olhos, já estava com cabeça e tudo no reino celestial, vida eterna. Eu termino essa aplicação dizendo: o propósito de Deus nem sempre é o meu e o seu propósito. Descansa o teu coração, esta fase que você está vivendo. Pessoal, aconteceu algo estranho aqui, algo que não aconteceu. Tá de dia, não tá chovendo, tá um sol quente, hoje é um sábado, acabou a energia bem na hora de eu finalizar. Domingo. É um domingo, hein? Eu acho que nem sei se eu vou editar essa parte. Não sei se dá pra enxergar aqui? Tá me vendo aí? Pessoal, não sei nem como é que tá, mas tudo bem. Bem no finalzinho eu acho que eu vou me arriscar, tá? Depois eu vou editar. Olha só, acabou a energia do nada, na hora que eu tava fazendo a última palavra para você. Vou terminar dizendo assim mesmo: o inimigo não vai nos atrapalhar. O que você está vivendo, Deus tem um propósito naquilo que você está passando. Calma, os propósitos e os planos de Deus é muito maior do que o nosso. Amém? Olha que interessante, acabou a energia do nada, queridos, mas tudo bem. Deus seja louvado por isso. Até o próximo vídeo, claro. Se o nosso Deus permitir, Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.